Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta sexta-feira, dia 29 de abril, estamos trazendo o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra que nos salva. Hoje, João, capítulo 6, versos 1 ao 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastaria para dar um pedacinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: Fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens, em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bonita a narrativa da multiplicação dos pães, com os detalhes que são próprios do evangelista São João. Primeiro, Jesus sobe a montanha e senta-se para ensinar. Olha, o ensinamento de Jesus, primeiramente, era para os seus discípulos, mas ele percebe ao longe que uma multidão se aproxima para escutar a sua palavra, para receber o seu ensinamento. Mas essa multidão também está faminta. Faminta primeiro da palavra, mas faminta também de pão. Jesus oferece a palavra, Jesus oferece o pão. Como é bonito ver que Jesus não é só palavra ou somente pão. Jesus não é aquele só espírito ou só terra. Não.
palavra e pão. Uma palavra que sustenta, mas uma palavra também que se desdobra em serviço, em caridade. Mas os discípulos de Jesus, desafiados, pela proposta de Jesus, logo pensam: Senhor, impossível comprar pão para essa multidão. Um outro discípulo, um pouquinho mais, talvez sintonizado com a proposta de Jesus, diz: olha, tem aqui uma criança com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente aos olhos do mundo, que acumula, que guarda, que só pensa em consumir? Mas diante de Deus, a oferta, para menor que seja, ela é capaz de trazer a fartura. E Jesus toma o pão, toma os peixes, dá graças, parte e reparte. A multidão come, fica saciada e ainda sobra 12 cestos. Esse detalhe que eu gostaria de chamar a atenção do texto do Evangelho. Jesus alimenta aquela multidão que estava ali com ele, mas recolhe 12 cestos. Não é difícil para nós lembrarmos que as tribos de Israel são 12. Ou seja, Jesus recolhe um cesto de pão para cada tribo. É um modo de dizer: no reino de Deus, o pão será farto em todas as mesas. Enquanto faltar pão na mesa, enquanto estiver alguém passando fome, é sinal que nós temos que trabalhar, porque ali o reino de Deus ainda não chegou. O reino de Deus é um reino de fartura, é um reino de vida plena. Por outro lado, talvez podemos perguntar: mas como hoje? Como hoje fazer esse evangelho se tornar uma realidade? Primeiro, não nos esquecermos que o pão também é um dom de Deus. O pão que alimentamos da palavra, da Eucaristia, é o próprio Jesus que se dá. Mas também o pão material, fruto do trabalho humano, fruto da terra, também é dom de Deus. Se é dom de Deus, é para ser partido e repartido. E uma coisa que eu percebo a cada dia, na minha vida e na vida das nossas comunidades: o pouco partilhado. Todos comem e ainda sobra. O muito acumulado. Até mesmo a pessoa que acumula ainda passa fome. O mundo hoje existe muita fome. Não é por falta de pão, mas é por falta de partilha. O mundo hoje passa fome porque as pessoas ainda não descobriram que podemos colocar em comum o que temos, porque é dom. Quem sabe o exemplo desse menino, até sem nome no Evangelho, não aparece o nome do menino, mas que foi capaz de doar os pães que levavam e os peixes. Que nós também sejamos capazes
de partilhar os dons que temos, para que o pão seja farto na mesa, para que ninguém passe fome, e assim o reino de Deus possa se concretizar entre nós. Pão em todas as mesas ainda é um desafio que Jesus nos faz, porque ainda hoje tem uma multidão passando fome. Fome de ouvir a palavra, fome de comungar o pão, fome do pão material. Que sejamos, pois, como Jesus, capazes de partilhar o pão que temos, para que ninguém passe fome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.